Confuso? Eu também estava. Talvez esse sentimento foi um dos mais predominantes nessa parte da história. Mas nós vamos chegar lá. O ano começou com muitos compromissos, novos e pendentes. E alguns deles me assombravam de vez em quando. E aí, João, beleza? E aí, Felipe? Não te vi aí. Ué, tô aqui faz tempo. Você acabou de chegar? Não, eu acabei de chegar, eu só tava dando uma volta por aí. Ah, entendi. Mas tá tudo bem? Tá sim. 7h30 da manhã? 7h30 amanhã. Esse é o Felipe, um dos meus colegas de turma na faculdade. Nós não tínhamos muito contato, mas esse ano ele teve grande importância na minha trajetória. Por quê? Eu espero que vocês consigam entender. Ok. 7h30 da manhã. Os dias geralmente começavam de uma maneira lenta. Era esquisito pensar no futuro, por mais perto que eu fosse com a minha imaginação. Como seria meu dia? Eu nunca sabia ao certo. Agora mais do que nunca. Afinal, esse ano carregava as consequências do ano passado. Parte de mim estava muito curioso para saber como eu estaria no final do ano. E a outra parte nem queria pensar nisso. Há mais de um ano, o mundo convive com o novo coronavírus e os cada vez maiores números de contágios e mortes em decorrência da Covid-19. Nesta UPA, pacientes sem leitos são atendidos em cadeiras, reflexo da superlotação de hospitais. 98% dos leitos da capital gaúcha estão ocupados. No estado, a taxa chegou a 94%. Mais de 4 mil pessoas estão hospitalizadas por causa da Covid em todo o Rio Grande do Sul. O mundo continuava uma bagunça.
E assim eu seguia com o meu dia. Digamos que ao final dele eu não tinha lá muito espaço na minha mente para seguir com os meus outros compromissos. Eu queria ocupar minha mente com a menor quantidade de coisas possíveis. Talvez assim eu conseguiria manter ela saudável. O meu dia terminava, assim como para todos os outros. Em uma bolha. Era assim que eu me sentia na maioria dos meus dias. Todos exageradamente iguais. Estadual, Santa Catarina está com 90,4% da taxa de ocupação. O colapso na taxa de ocupação se espalhou por todas as regiões no último mês. É a pior situação em Santa Catarina desde o início da pandemia. Todos igualmente preocupantes, pra dizer o mínimo. Chegava o momento de sair de casa e às vezes ao final de mais um dia eu só queria descansar, deixar meus outros compromissos de lado e esquecer por um momento a situação que nós estávamos. Todos nós mesmo. Esse processo se repetiu por várias vezes. Mas, no geral, eu estava bem. Só era triste pensar que ao final de cada dia meu, muitas outras pessoas já não teriam mais a dádiva de viver mais um. Psst. João, acorda. Então, eu só queria saber, porque assim, a gente tá aqui faz uns 2 meses já, e aí eu não sei, de repente só queria saber se a gente vai voltar pra casa algum dia, talvez uma visita assim, ou... Cara, tá tudo bem, ó. Quando a gente tava na faculdade, a gente já ficou umas 6 semanas sem voltar também. Não, eu sei, mas... 2 meses é só um pouquinho a mais, tá? Fica tranquilo que vai dar tudo certo, tá? Eu só preciso dormir, tá? Uhum. João. Oi. Ah, não. Eu devia ter falado com você naquele dia. Hoje à noite a gente... Hoje à noite? A gente vê isso, mas a gente vai dar certo, tá bom? João. Oi. As coisas da UFLA. Não, a gente tá fazendo uma matéria só, Não, eu sei que é uma matéria só, mas... Tá tudo tranquilo. Tá tudo sob controle, tá, gente? Eu vou fazer minhas tarefas, eu vou organizar um evento e a gente vai continuar se cuidando, cara. Por enquanto não tem muito o que fazer, não. Tá? Vai ficar tudo bem, gente, tá bom? Tá bom, eu só preciso... E você sabe que hoje é segunda, né? Era o que eu dizia pra mim mesmo. Mas chegou um momento que já era difícil ignorar aquilo que deveria ser feito. João, e sobre o evento? Cara, a gente já conversou sobre isso. Eu sei que todo final de dia eu tenho que me dedicar a você, mas eu tô fazendo isso, tá? Ah, mas você não tá nem aí pras coisas da faculdade, né? A gente tá terminando, eu sei, mas mesmo assim você tem que dar uma atenção pra isso, né? Eu te dou atenção há 5 anos, já não é o suficiente, não? João, quando é que a gente vai voltar pra casa? Eu não sei, eu já disse que eu não sei, isso aí não depende da gente. A gente tá com o tempo curto, falta menos de 1 semana pro evento. Eu sei, a gente vai conseguir organizar. Ah, e tem prova no final de semana, viu? Você já estudou? Não, eu não estudei ainda, a gente tá fazendo EAD. João, quando que a gente vai voltar pra casa? Quando que isso tudo vai terminar? Eu não sei. João,
João! Me dá atenção, eu preciso da sua atenção. João! João, João! eu estava exausto. Nós estávamos há mais de um ano vivendo a nova realidade. E adivinha só, vivíamos o pior momento até então. Oi, mãe. Tudo bem? Tá tudo certo por aqui? Viu, eu andei pensando um pouco, eu tô me cuidando aqui e eu queria saber se, não sei, de repente eu visitar vocês aí um pouquinho ou qualquer coisa assim. Eu realmente tô com saudade de vocês e... O que você tá fazendo? O que eu tô fazendo? Eu desliguei a internet. Olha, cara, eu te entendo mesmo, mas... Agora não é hora, você sabe disso, todo dia a gente acaba vendo isso. É só acessar o YouTube. Olha, eu sei que você quer voltar pra casa e ver todo mundo, nem que for pra uma visita rápida, mas... Não conte com isso, João. Pelo menos não por enquanto. Ok, talvez seja melhor falar sobre outro assunto. Por um período curto de tempo, eu costumava acordar aproximadamente às 4 horas da manhã para trabalhar. E não se preocupe, eu não tinha que acordar todos os dias de madrugada para ir trabalhar. Era uma escolha. Como eu disse, foi por um curto período de tempo. Ah, eu não comentei com você? Sim, eu consegui um estágio em uma empresa de panificação congelada. Entre muitas outras tarefas matinais, eu sempre gostava de deixar a mesa e os documentos organizados antes de realmente começar o dia. E nesse tipo de empresa você já deve imaginar o que fazíamos por lá. Pois é. Todos os dias, e quantidades que fugiam um pouco da minha antiga realidade. O nome da empresa? Jeito Caseiro Alimentos. Minha rotina variava muito, né? Talvez isso nunca tenha sido diferente para mim. Mas eu pertencia à equipe de qualidade e, como estagiário, junto com o Renner, ajudávamos a Lívia e o resto da equipe a fazer as tarefas por lá. É bem provável que eles apareçam por aqui ainda. No final do dia, eu esperava o Felipe sair do seu estágio e eu devo dizer que algumas tardes me faziam refletir sobre essa nova fase que eu estava vivendo. Eu quero dizer, isso é normal, não é? Basicamente um resumo sobre como eu estava vivendo meus dias. 8 horas da noite? Hora de dormir. Olha, eu nunca tive muitos problemas em acordar cedo. Ainda não tenho. Pra mim, a sensação de ver o sol nascer e pensar no dia que estava por vir era de certa forma confortante. Eu tinha a sensação que o tempo passava mais devagar. Durante o trajeto para o trabalho, eu sempre acabava passando por uma das saídas da cidade e isso sempre me fazia lembrar dos meus pais. Já eram um pouco mais de 5 meses sem voltar para uma visita, que para mim já era bastante tempo. Mais um dia, mais produtos sendo feitos, mais uma noite. Eu estava bem. Eu tinha que estar. Nos finais de semana eu conseguia ter mais tempo para mim. Mas é claro, eu sinto que eu sempre vou ter o que fazer no tempo livre. Mas sozinho, em uma pandemia, os planos tinham que ser um pouco diferentes. Então eu cozinhava. Não só pro final de semana, mas já tentava deixar tudo mais ou menos pronto para justamente economizar tempo durante os outros dias. Vida adulta? Eu não sei. Mas eu gostava. Tinha preguiça às vezes, mas eu gostava. E não era só isso. Se fosse para dividir o apartamento, que fosse para dividir um apartamento limpo, não é verdade?
Um dos clássicos exemplos de ninguém vai fazer isso por você, a não ser você mesmo. E não, eu não tô me queixando, de forma alguma. Mas eu tô querendo dizer que as coisas estavam diferentes. Parecia que o senso de responsabilidade e a capacidade de lidar comigo mesmo tinham aumentado desde a época que tudo isso começou. E sim, sempre era um pouco frustrante olhar pro dia lá fora e sentir vontade de aproveitar, ao mesmo tempo que achava errado chamar alguém pra fazer isso com você. Eu não sei, mas parecia que uma das únicas companhias que eu podia ter era eu mesmo. E não se engane, eu me virava bem ficando comigo mesmo. Bom, talvez nem tanto. Mas a verdade era que dificilmente eu me sentia realmente sozinho. De certa forma, eu me sentia bem sabendo que eu estava tentando fazer minha parte. Mas eu não sei. Sabe aquela sensação de que as coisas andavam monótonas demais? Essa situação abria margem para muitos pensamentos meus que não necessariamente eram bons para o momento. Começou a surgir um sentimento que na época eu não sabia direito como definir e até hoje não tenho certeza sobre isso. Me questionava se aquilo que eu estava fazendo, a forma com que eu estava vivendo era realmente o que eu tinha em mente. Viver o contraste entre a teoria da faculdade e a prática da vida real foi uma situação muito nova pra mim e sinceramente não sei até que ponto eu tinha razão sobre aquilo que eu pensava. Eu sentia que o problema estava em mim. Mas apesar de tudo, olha só, eu tava indo bem. Tinha pessoas boas pra dividir o apartamento, carona pra ir e voltar pro trabalho. Eu tava indo bem. Eu tinha que estar. E foi quando tudo escureceu. Tudo ficou pesado na minha mente. Meus amigos tinham conseguido vagas em empresas incríveis e em questão de dias tiveram que deixar o apartamento, mas tudo bem, nada que não pudesse ser resolvido, não é? Só que o mesmo aconteceu com as pessoas com que eu trabalhava e agora mais do que nunca eu tinha plena certeza que não sabia de mais nada, mas calma, nós estamos bem, nós temos que estar, não temos? E que tal cortar o dedo por acidente? Nossa, me parece uma ótima ideia pra ficar melhor. Mas que bela fase, hein, João? Parabéns! Meus parabéns! Então, João, como é que você tá se sentindo hoje? Olha, eu não sei se eu tô muito afim de conversar agora. Ah, tudo bem, mas eu acho que você tá precisando de ajuda, não é? As coisas não estão indo como eu planejei. E tá acontecendo tudo tão rápido. Eu sinto falta de casa. Sinto falta de vários dos meus amigos. Eu sinto que eu tô um pouco sem perspectiva, sem saber muito o que fazer. Pra ser sincero, não sei nem se... Eu nem sei se eu quero trabalhar nessa área mais. Mas, João, uma coisa que agora eu fiquei um pouco curioso é... Que tipo de profissional você quer ser, então? Porque você comentou que não tá gostando muito do que você tá fazendo agora, não que seja um trabalho ruim. Mas tá... O que você quer fazer, então? Que tipo de profissional você quer ser? Aí é que tá, eu não sei. Eu não sei que tipo de profissional eu quero ser. Eu nunca cheguei a pensar tanto nisso, sabe? Enquanto eu fazia a faculdade, eu sempre tinha em mente de que eu queria ter uma vida boa. Eu não sei, parece que na época da faculdade, como eu sabia que era algo temporário, eu não ligava muito. Mas agora que chegou essa época de trabalhar, de tocar a minha vida realmente, eu não sei, parece tudo muito nebuloso por enquanto. E você já conversou com alguém sobre isso? Muitas pessoas. Muitas. Mas eu não sei, no final do dia, quem tem que tomar as decisões sou eu, né? Então... Tá bom, só pra ver se eu entendi então. Porque olha só, não me entenda mal, você tá falando muito de
Ah, tô com saudade da minha família, da distância, querer ver meus irmãos. Mas e você? O que você tá fazendo? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer pra você? E o João? Qual é a vida do João? Tá me entendendo, cara? Não. Você gostaria de visitar sua família? Claro. As coisas parecem mais calmas agora. Então, talvez isso faça algum bem pra você. Ficar com eles por alguns dias. Obrigado por terem vindo. Eu realmente tô precisando conversar com vocês. Claro, cara. A gente tá aqui, sempre que você precisar. Ok. É o seguinte, gente. A gente precisa mudar aquilo que a gente tá fazendo. O que a gente tá fazendo? Não, acho que ele tá querendo dizer o que a gente não tá fazendo. Tá, o que a gente não tá fazendo? Olha, todo mundo concorda aqui que a gente pode correr atrás de uma situação melhor, certo? Claro. Então o que eu tô querendo dizer é que a gente poderia parar de fazer algumas coisas que estão atrapalhando da gente fazer isso e melhorar e focar em algumas outras coisas que vão fazer a gente se aproximar de uma situação melhor. Então, ok, como é que tá a nossa rotina hoje? Desculpa, eu não uso óculos, eu só tenho esse óculos e só eu queria parecer intelectual, mas é... Bom, eu acordo, pego o transporte pra ir pro trabalho, depois eu volto pra casa e às vezes eu olho LinkedIn, YouTube, TCC... Não, aqui. TCC talvez nem tanto, mas nessa semana. Tá, além do TCC, o que mais você faz no final de semana? Eu edito vídeos. Eu tento descansar um pouco também. Eu participo de alguns processos seletivos que, pelo visto, não tem dado muito certo, né? Não é? Esses processos seletivos aí não... Tá, vamos por partes. Depois que você acorda, quanto tempo você leva pra chegar pro trabalho? 1 hora. Ida e volta? Não, só ida. A volta é mais 1 hora. 2 horas. Durante o trabalho?
Não, super corrido. Só na hora do almoço que eu descanso um pouco. Então, quando você chega, eu descanso, TCC, processo seletivo, eu te falei isso, né? É verdade. Exercício. Tá fazendo? Eu já entendi. E a pandemia, como é que tá? Nós já estivemos piores. A vacinação tá indo, cara. Então já dá pra... Já. Eu fui pra São João semana passada. Você tá desse jeito porque... Por quê? Eu não sei. Eu sinto que tem tanta coisa que a gente pode aproveitar e eu queria correr atrás disso, sabe? Não que eu esteja numa situação ruim hoje, mas... eu quero mais, sabe? Tá, beleza, é o seguinte. A situação pode não estar das melhores, mas que também não está das piores. Com certeza, mas sempre dá pra melhorar, não é? Vamos começar do começo. De cara a gente já tem 2 horas por dia na van indo pro trabalho. Que tal a gente usar esse tempo pra ler um livro? 2 horas por dia de leitura, pô, seria ótimo. Ou então ouvir um podcast sobre alguma coisa que você goste. Não, então os 2 juntos. Não, aí ele fica doidinho. Ou um ou outro. No trabalho, fazer o possível pra ficar 100% presente e não deixar com que os outros acontecimentos influenciem mais no nosso desempenho. Chegando em casa, a gente vai aproveitar o tempo fazendo o que precisa ser feito, mas também a gente vai deixar uma hora pra você descansar, enfim, né, fazer o que você quiser. Nos feriados, vamos pra São João. Acho que isso vai ajudar no seu emocional. Pelo menos uma vez por mês, acho que fica legal. Nos finais de semana a mesma coisa. E nos sábados à noite, missa, na igreja mesmo, agora já tá mais tranquilo pra fazer isso. E também sair com os amigos, né? Vai fazer bem pra você. Sempre tenta ter uma companhia por perto. É bom. E aos domingos, uma corridinha, uma caminhada, só pra espairecer mesmo e te preparar pra próxima semana, acho que fica bom, né? Fica bom. Quanto aos processos seletivos? Uma mentoria, talvez? Cara, se a gente não passou até agora em algum outro lugar, é porque deve ter alguma coisa que a gente precisa melhorar. E pra isso a gente precisa de ajuda. Mais alguma coisa? Eu diria pra você talvez se afastar um pouco do Instagram, dessas redes sociais, assim. Pelo menos eu acabo me comparando muito com as outras pessoas e, não sei, às vezes isso me tira um pouco do foco. E uma coisa muito importante, até que isso dê certo, e pode ser que nem dê, é muito provável que você se sinta tentado a se comparar com os outros. Você fique desanimado e ache que tudo aquilo que você passou nos últimos anos foram escolhas erradas. Mantenha o foco. Não olhe para os lados e muito menos para trás, porque a gente não vai voltar para lá. Quanto tempo a gente tem? Nós temos mais 6 meses de contrato de estágio com a fábrica. Então, se até lá não der certo... vai dar certo. A gente vai trabalhar pra isso. E foi isso que eu tentei fazer durante as semanas que me restavam. Um dia de cada vez, e tendo em mente que agora, mais do que nunca, eu estou no comando. De que as escolhas que eu tomasse impactariam nas minhas situações futuras. E sabe, talvez tudo seja uma questão de perspectiva. No trabalho, ver o desenvolvimento que tive durante o ano foi algo curioso, para se dizer o mínimo. No começo do treinamento, tudo era muito novo para mim. Até hoje ainda é. E eu sinto que esse sentimento, de certa forma, sempre estará comigo. Eu sinto que hoje sou uma pessoa diferente, talvez um pouco mais madura. Bom, pelo menos eu espero que sim. Às vezes era interessante pensar nas coisas que aconteceram durante o ano e como cada momento que eu vivi foram frutos das escolhas que eu fiz. Apenas as minhas. E como eu poderia ter uma vida totalmente diferente caso as minhas escolhas passadas tivessem sido diferentes. Escolhas. Nesse ano acabei fazendo várias. E algumas bem importantes até. Talvez a que mais me impactou foi a escolha de resistir aos momentos ruins para ver como eu me sairia, caso eu conseguisse superá-los. E sim, por vários momentos pensei em largar tudo. Estágio, cidade, amigos, tudo. E de lá ver o que eu faria da vida. Mas então foi aí que eu pensei,
E se eu ficar? E se eu resistir a essa fase relativamente ruim, repleta de questionamentos? O que aconteceria comigo? E foi isso que me fez ficar. Essa vontade de aproveitar momentos ruins para aprender com isso e sair da situação melhor que antes. E é engraçado. Durante a minha vida eu sempre tive o pensamento de terminar o ensino fundamental, ir pro médio, de lá fazer uma faculdade e finalmente começar a trabalhar. Eu nunca cheguei a pensar muito bem sobre essa última parte. Então, às vezes acabava pensando coisas do tipo: e agora? Eu devo fazer isso pelo resto da vida? É aqui que é a linha de chegada? Eu não sei, mas às vezes sentia que poderia estar fazendo mais. Em vários momentos eu me sentia um pouco perdido e, de certa forma, um pouco solitário também. Era esquisito pensar que eu estava na mesma cidade que estive há anos, mas em uma realidade totalmente diferente daquilo que eu estava acostumado. Com tudo que ainda estava acontecendo no mundo e também pela nova fase que eu estava vivendo. Sem a grande maioria das pessoas que eu costumava conviver e sem muita perspectiva sobre o que fazer em relação à vida, no geral. Porque, como eu disse agora há pouco, o próximo passo sempre estará sob minha responsabilidade. Assim, no meio disso tudo, eu apresentei meu trabalho de conclusão de curso. E que experiência nostálgica foi apresentar um trabalho da faculdade, mesmo que sozinho. O tema do trabalho foi algo que sempre quis saber mais a fundo e talvez por isso eu não tenha sentido tanto peso que essa etapa do curso traz. O fato de ter demorado um pouco mais de 1 ano para planejar, escrever e apresentar tudo também talvez tenha ajudado. Os meus orientadores também foram ótimos e fizeram considerações muito bacanas, o que ajudou ainda mais essa experiência a ser tão fluida e boa. Cansativa, mas boa. Um filme chega a passar pela cabeça, né? Por quantas coisas eu tive que passar, boas e ruins, para que eu chegasse até aqui. Naquele dia eu só queria aproveitar o momento e foi isso que eu fiz. Mas então aquela ideia sobre o que fazer em seguida, agora que a faculdade estava quase terminando, me visitava de vez em quando. Eu sabia que daqui pra frente eu queria melhorar de vida e talvez impactar mais pessoas. Mas eu não sabia exatamente como. Você não pensa, sei lá, pra tua vida, você não queria fazer algo grande? Sim. Porque, sei lá, eu não me imagino muito... aquelas pessoas que ficam, 40 anos trabalhando na mesma empresa, sabe? Eu acho que a nossa geração, pra nossa geração, a carreira é muito importante. E felicidade também. É exatamente o que eu penso de mim. A carreira é muito importante e a felicidade também. Então, pra você ser feliz... na sua carreira você tem que ser feliz também. E aí, por isso que é difícil a gente aceitar um trabalho em que a gente não tá satisfeito, sabe? Porque o trabalho não é só pra ganhar dinheiro, mas sim pra construir uma coisa grande. Eu penso assim. Acho que não só pro trabalho, né? Na vida mesmo. Sei lá. Porque ao mesmo tempo, se a gente tiver uma carreira profissional super, maravilhosa, mas também for um péssimo irmão, por exemplo, sei lá, não tiver ninguém pra dividir isso, acho que amigo, essas coisas assim... Faz sentido, não né? é? Sei lá. Sim. Exatamente isso que eu pensei hoje. As semanas passavam depressa e logo me vi em situações que pareciam muito com a realidade que nós costumávamos viver antes disso tudo começar. Era bom ver que aos poucos as coisas iam voltando a ser como era antes, mas a incerteza de que uma hora ou outra tudo poderia piorar de novo sempre ficava por perto. Eu não sei, mas estabilidade talvez não seja um termo muito adequado para definir como meta de vida, que é meio esquisito pensar. É uma daquelas coisas que a gente só percebe tendo como experiência e que, por mais que nossas escolhas sejam bem intencionadas, por mais que a gente faça os nossos planos, é normal que eles não saiam exatamente como a gente planejou no começo. Esse ano foi exatamente sobre isso. Praticamente todo o planejamento que eu tinha feito esse ano não saiu bem como eu pensava, o que não necessariamente foi algo ruim, mas que por vários momentos me fizeram questionar se aquilo que eu estava fazendo, como eu estava vivendo, correspondia àquilo que eu realmente queria. Percebi que ainda tenho muito que aprender sobre mim mesmo, que se leva tempo e muito esforço para a gente conquistar aquilo que é realmente significativo e que durante esse tempo é muito importante nos atualizarmos e não esquecer do porquê fazemos o que fazemos, não é? Eu quero dizer, eu apenas comecei,
tenho muito que viver e para conquistar aquilo que eu realmente quero, vai me levar tempo. Nós não estamos vivendo em tempos normais, nem de longe. E sinceramente eu já não sei ao certo se um dia estaremos. O que não significa que devemos perder a esperança. O que não significa que não podemos nos permitir a novos sentimentos e que eles floresçam e possam fazer parte de nós. Porque no final do dia, o que vale é isso, não é? De que me adiantaria ser a pessoa mais bem-sucedida profissionalmente sem ter alguém com quem dividir essas conquistas? Sem dar atenção à família, aos amigos, sem ser capaz de amar e ser amado. Eu não consigo dizer onde eu vou estar, como eu vou estar nos próximos anos, mas eu espero que eu possa me orgulhar dos caminhos que eu decidi seguir. Que eu possa entender que a vida terá sim fases difíceis e que eu não sou o único. Todos nós temos nossas lutas, nossos sofrimentos. A pergunta que fica é: o que fazemos com eles? Eu espero que eu possa aprender e ter a perspectiva de que, independentemente do que acontecer, eu sou maior que as minhas preocupações, do que os meus problemas, e que cabe a mim ter a coragem, a disciplina de mudar o curso da minha vida, caso isso seja necessário. Que eu possa entender que mudanças não são fáceis e que elas podem fazer você duvidar de si mesmo, mas que isso não deve ser um empecilho para seguir em frente e não desistir. O que soa um pouco clichê, mas que no final das contas acaba sendo verdade. Pessoas, lugares, vêm e vão, o que é normal. Contanto que você tenha boas lembranças e também alguns aprendizados, então eu digo que sim, você está pronto para seguir em frente. O que nos leva ao principal questionamento. E agora? Como eu disse antes, eu nunca cheguei a realmente planejar essa parte da minha vida. O que me abre infinitos caminhos a tomar e, ao mesmo tempo, me assusta, justamente por, às vezes, ficar perdido sobre ter clareza no que fazer. O que talvez seja só uma fase. O importante é não ficar parado, como dizia um dos meus irmãos. O que, com certeza, eu não vou ficar. Eu sinto que tempos difíceis ainda estão por vir, mas que também eu me sinto um pouco mais preparado para eles. O ano terminava, e depois de todas as dificuldades e alegrias que apareceram, eu estava em paz. Isabel, can you smile? Can you smile for Mama? There you go. Smile. Ai, que delícia! E você? O que você vai fazer em 2022? Ah, cara. Mesma coisa que a gente faz todo ano. Dominar o mundo. Não. Eu não sei, acho que a gente fez um bom trabalho lá. Talvez eles continuem com a gente, né? Não sei. Ah, sim, não, claro, com certeza. Com certeza. Cara. Eu não sei. Mas de qualquer forma tá tudo certo. Tem alguém me ligando aqui. Rapidinho. Ah, sim. Entendi. Alô? Oi, João Marcos? Isso? Aqui quem fala é a Gabriela da Márcia, tudo bem? Tudo bem. Tô entrando em contato pra falar sobre o processo seletivo que você tinha tentado alguns meses atrás, lembra? Lembro. Claro, lembro sim. Pois é, a gestora da área de vendas gostou muito do seu perfil e gostaria de ter você aqui na equipe. O que você acha?